nossa sessão da tarde, com a sessão de diagnóstico em câncer de próstata. Nós teremos 4 palestras. A primeira palestra será proferida pelo Dr. Luiz Fernando Ribeiro, que vai falar sobre atualizações em patologia em câncer de próstata. Depois, a doutora Alice Chu, em avanço de ressonância magnética multiparamétrica de próstata no diagnóstico e estadiamento da doença. Seguindo, imagem em câncer de próstata PET-CT, Dr. Carlos Anselmi. E, por fim, o biomarcadores para o diagnóstico em câncer de próstata, Dr. Guilherme Ribeiro. Então, gostaria de chamar o professor Luiz Fernando Ribeiro para falar sobre patologia em câncer de próstata. O professor Luiz Fernando é professor do Departamento de Patologia aqui da nossa escola e chefe do Serviço de Patologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Luiz Fernando, muito obrigado pela presença. Bom, eu gostaria de agradecer à Comissão Científica, à Comissão Organizadora pelo convite para esse desafio de falar em atualizações, né, sobre o câncer de próstata. Posso abrir aqui? Onde é que está? Aqui. Aqui. Opa. É que não está abrindo ali. Agora acho que vai. Não está abrindo. Tá? Vamos fechar esse. Vamos fechar aqui. Acho que essa forma que você está tentando, está vendo tudo que está aberto. Ele está pensando no que fazer. Clica de novo no link. Bom, vou deixar ele trabalhar. Onde é que está o passador? Não é possível. Para voltar, né? Mas ele trava, né? Você derrubou os comandos ao mesmo tempo. Enquanto ele não passar essa rodinha, aí vai travar. Não é tão rápido assim como a gente gostaria. Pois é, eu testei antes ali e funcionou, né? Pois é. Bom, eu ia mostrar alguns slides virtuais ali para ilustrar, mas o programa não tá rodando, embora eu tenha testado antes da apresentação. Tem muita coisa bastante recente na área da patologia do câncer de próstata, em função de toda essa movimentação do screening, né?
E eu fiquei selecionando algumas coisas que pudessem ser interessantes para uma plateia formada por não patologistas, né? Desde lesões que simulam o carcinoma de próstata e seriam interessantes, né? A questão das lesões intraductais, não só PIN, mas o carcinoma intraductal, que é uma lesão que é importante no diagnóstico diferencial e tem um prognóstico bastante pior, né? Marcadores de utilidade de diagnóstico diferencial, vai ter uma conferência sobre marcadores. Se ainda tem espaço para Gleason 2, 3, 4, ainda hoje se discute, né? Nem tudo na próstata é adenocarcinoma, tumores menos comuns. Questão do tumor neuroendócrino, né? Definir o que é realmente um tumor neuroendócrino da próstata. O papel da imunohistoquímica, patologia frequentemente demandada para realizar esse teste, né? Para confirmação de ASAP e outras situações. Alguns tipos histológicos. Situações de lesões que são malignas, mas que podem eventualmente passar como lesões não malignas e são focos de revisão, principalmente em centros como o Hospital de Clínicas, que acaba revisando diagnósticos de outras situações. Mas acabei optando por abordar o contato que a maioria de vocês tem com o patologista, urologistas e demais médicos envolvidos no diagnóstico, que é o laudo anatopatológico da biópsia por agulha, né? Já que grande parte dos pacientes não realiza mais a cirurgia, né? E o que tem de novo e fundamental no laudo anatopatológico, que vocês devem observar e exigir, caso o patologista de vocês não forneça essas informações, e mais o que tem de atualizado em relação à graduação de Gleason, né, que costuma ser, que ainda é um fator prognóstico morfológico mais importante. As recomendações do agrupamento de risco, além de todos os parâmetros clínicos, baseiam-se nos aspectos morfológicos e toda a atenção nos últimos 10, 15 anos tem sido dado no sentido de que esse dado seja relativamente reprodutível entre os patologistas e que esses grupos tenham um comportamento o mais homogêneo possível, né? Fazendo com que os grupos de baixo risco não tenham nenhuma paciente ou tipo histológico, no caso, que pudesse ter um comportamento mais agressivo, assim como os chamados riscos intermediários, né? Tentar filtrar lesões que têm um prognóstico morfológico relativamente bom e que pudesse ser colocado numa vigilância, né? Segundo os guidelines dos principais centros de patologia de próstata, né, que é o CAP, o ICCR e o ISUP, né, o laudo anatopatológico da biópsia por agulha, não vou falar de prostatectomia, porque daí já é uma situação um pouquinho mais extensa e complexa, ele deve fornecer, né, essas informações, né, para que seja adequadamente estratificado o risco do paciente baseado nos seus parâmetros morfológicos, né, que é a quantificação, a presença ou não da extensão extraprostática, a invasão da vesícula seminal e a invasão perineural e perivascular, tudo na biópsia por agulha, né. Isso aqui é um pedaço do guideline do CAP, né, mostrando, então, esses quesitos aqui, além do Gleason, que vai ser a segunda parte dessa minha fala. A quantificação, né? A análise dos dados de quantificação, ela é um pouco dificultada pelos diferentes métodos de quantificação utilizados, que, por um lado, reflete que nenhum deles é relativamente superior ao outro, tanto que as quantificações nos guidelines geralmente têm mais de uma opção de quantificação, né? O que deve haver no laudo sempre, né, além do diagnóstico de adenocarcinoma, é uma avaliação absoluta, ou seja, o número de fragmentos acometidos, né? Daí a tentativa que eu estava ali de mostrar o slide virtual dos fragmentos, e a quantidade relativa, ou seja, nesses fragmentos acometidos, qual é o volume de doença, ou volume em milímetros lineares, ou volume em percentual, ou seja, o dado de quantificação, que você sabe tem uma relação direta com a quantidade de doença que tem ali na próstata, com o estadiamento esperado, caso o paciente seja realizado uma prostatectomia, tem que ser fornecido de uma maneira bastante objetiva e reprodutiva. Então, o patologista tem que dizer, se tem carcinoma, esse carcinoma está em 1 de quantos, ou 2 de 3, 1 de 5 fragmentos, e o volume aproximado, né, desse adenocarcinoma em relação à quantidade de tecido. Só vou dar uma olhada se apareceu. Não apareceu. Muito bem. Próximo, a invasão prostática do tecido periprostático.
Você sabe, a próstata não tem uma cápsula verdadeira. Quando é feita a prostatectomia, é mais fácil de avaliar se há extensão do tumor para fora da próstata, mas na biópsia, essa avaliação é muito complexa pela inexistência da cápsula. Mas é um consenso que a presença de células tumorais invadindo o tecido adiposo é um indicativo de que há extensão extraprostática e todas as consequências de estadiamento e prognósticas relacionadas a esse achado, né? Embora o estudo tenha encontrado raramente tecido adiposo dentro da próstata, esse tecido adiposo é em pequena quantidade, né? Raramente meia dúzia de adipócitos. Então, como regra geral, tecido adiposo infiltrado pelo tumor, o patologista deve informar que há extensão extraprostática, ainda que numa biópsia por agulha. O terceiro quesito fundamental que deve constar no laudo anatopatológico da biópsia por agulha é o envolvimento das vesículas seminais, né? Ainda que histologicamente a vesícula seminal seja quase indistinguível dos ductos ejaculatórios, né, que é a porção intraprostática, né, quando é amostrado separadamente, vem num frasco separado a base da vesícula, em função da imagem, há suspeição pelo estadiamento clínico e de imagem que há comprometimento, o patologista pode, com facilidade, né, determinar o envolvimento, né, da vesícula seminal. Ou, microscopicamente, né, quando a biópsia randômica eventualmente amostra a vesícula seminal, o patologista pode e deve, né, dar essa informação. Um quesito que acabou sendo como recomendado, mas não fundamental, é a invasão linfovascular. Ela é muito estudada na prostatectomia radical, e praticamente todos os dados que a gente tem de invasão linfovascular são de estudos em prostatectomia radical, mas não é um achado muito frequente na biópsia por agulha, né? Mesmo entre especialistas, não é um achado muito comum. Ainda que, do ponto de vista lógico, é esperado que uma lesão que invade vasos sanguíneos ou linfáticos, a invasão linfovascular, esteja relacionada a um prognóstico adverso, estágio avançado e etc., né? Mas, em função da escassez de dados específicos, né, da biópsia por agulha, acabou ficando como um elemento opcional, né? É claro que qualquer patologista, ao identificar uma embolização, aqui no caso realçado com uma marcação, essa aqui é podoplanina, só para diferenciar linfático de sanguíneo, que a gente tem aqui uma arteríola, uma veia, né? Mas é muito provável que, embora raro, o patologista, ao observar a invasão linfovascular, ele vai fornecer esse dado, que pode ser mais uma informação a calcular o risco desse paciente, né? Um dado que também, do ponto de vista lógico, é um indicativo de agressividade biológica da lesão, que é a invasão perineural. Curiosamente, a literatura é bastante controversa, né? Muitos estudos, né, mostram, né, a associação da invasão perineural com diversos fatores adversos, mas grande parte deles falha em demonstrar a invasão perineural como um fator isolado, independente, né, de prognóstico adverso, né? Entretanto, esse outro estudo aqui, bem trabalhoso, assim, de 3.200 pacientes que realizaram prostatectomia, foi examinadas as biópsias por agulhas desses pacientes, talvez, então, selecionando um grupo de pacientes com uma doença um pouco mais agressiva, já que foi optado por fazer a prostatectomia radical. Nesses, 1 em cada 5 biópsias tinha a invasão perineural, então, e nessa população especificamente, a associação foi elevada com todos os achados adversos, né, de invasão extraprostática, vesícula seminal. Estou me recuperando de uma sinusite. Muito bem. E aqui outros 2 estudos, só para também com achados completamente opostos, né? A primeira foram uma espécie de prostatectomia radical em pacientes que tinham critérios para fazer vigilância ativa, mas que, por algum motivo, fizeram a prostatectomia radical. Nesses, a invasão perineural nas suas biópsias por agulha não afetou o prognóstico ou os achados, né, na prostatectomia. Porém, esse outro estudo aqui de baixo, né, mais interessante, porque foi uma análise em pacientes que estão em vigilância ativa, mostrou que aqueles cujas biópsias apresentavam invasão perineural tinham um prognóstico pior, né? Então, novamente, o patologista, né, raramente vai deixar de mencionar o achado de invasão perineural, que é um achado muito característico, né? O patologista deve evitar usar expressões bonitas quando a população não é de patologista, né? Mas é um achado esteticamente peculiar, né? E nenhum patologista vai deixar de mencionar que uma biópsia prostática tem invasão perineural.
Outros achados que eventualmente aparecem na biópsia não têm mostrado nenhuma relação prognóstica e é de uso totalmente opcional, né? A PIN, fora a relação com o risco de o paciente apresentar prostatectomia, adenocarcinoma, na vigência de adenocarcinoma não tem implicação prognóstica. A atrofia, o aspecto mais importante é fazer o diagnóstico diferencial do carcinoma com morfologia atrófica, né? Então, não há necessidade de qualquer outra informação. Score de Gleason, todo mundo conhece, um estudo de 59-66, em que o Gleason correlacionou o score de Gleason com mortalidade, né? Ao longo dessas décadas todas, o score de Gleason sofreu várias modificações, mas ainda é um clássico da patologia. A gente não tem nenhuma classificação com essa idade que sofreu tão poucas modificações, né? Quem trabalha com linfomas, por exemplo, uma classificação 10 anos atrás é totalmente inútil hoje. Não sustenta diagnosticar um grande número de lesões baseado em critérios tão antigos. A classificação de Gleason, pelo contrário, ela sofreu modificações que a tornaram mais atual, mas ela ainda, o princípio básico, né, ainda é o mesmo, no sentido de identificar padrões histológicos e somar, né, esses padrões no sentido de obter um score, e esse score tem relação com agressividade e mortalidade. No começo dos anos 90, o próprio Gleason propôs uma atualização da sua classificação, mas as alterações mais importantes ocorreram em 2 momentos, em congresso da ISUP, tentando alcançar consenso na graduação do score de Gleason, que ocorreram respectivamente em 2005 e 2014, e é obrigatório que todos os patologistas utilizem essas observações nos laudos atuais de adenocarcinoma de próstata em biópsia por agulha. A primeira é pela raridade, até questionável se existem os tais carcinomas grau 2, 3 e 4 descritos nos estudos originais, que talvez sejam lesões da zona de transição e que muitas delas, com os critérios atuais hoje, sequer são carcinomas, são adenoses e lesões sem nenhuma importância biológica, né? Então, desde 2005, não existe nenhuma razão plausível para um patologista laudar um adenocarcinoma de próstata em biópsia por agulha com score inferior a 6, né? Consenso. Outra coisa, a partir de 2005 e culminando com 2014, o score de Gleason com padrão 3 ficou progressivamente menos agressivo, ou seja, morfologias que originalmente faziam parte do score do grau da morfologia 3 saíram e passaram por 4, já em 2005 e 2014 ocorreu uma debandada geral, então padrão cribiforme nunca mais é padrão 3 e outras morfologias mais atípicas, fazendo com que hoje um Gleason 6 seja muito menos agressivo que um Gleason 6 de 15 anos atrás. Então, o paciente hoje, realmente, com Gleason 6, ele tem uma doença muito pouco agressiva, com chance mínima de comprometimento metastático, baseado nos critérios atuais ISUP 2005 e 2014. Né? Outra coisa que também já é padrão desde 2005 é que o score da biópsia não é mais padrão primário e secundário, mas sim o padrão primário e o padrão de mais alto grau. Na prostatectomia, o padrão secundário ainda é utilizado e referido quando há um padrão terciário, né? Mas na biópsia não, com o intuito de que a amostragem sextante ou estendida, embora amostre a próstata de uma maneira organizada, não é uma amostragem balanceada do tumor. Então, uma parte mais agressiva pode estar pouco representada. E uma parte mais agressiva tende a ter um comportamento mais agressivo dentro da próstata, e então, ao laudar o grau maior como segundo e incorporá-lo ao score final, tu obtém uma maior correlação com os achados da prostatectomia, e isso já é consenso também. Então, desde 2005, eu já falei, não tem mais Gleasons baixos, abaixo de 6, e o grau 6 é o típico do paciente que não vai ter uma doença mais agressiva. Mas continua ainda, até 2014, essa questão que cada vez mais os pacientes têm acesso à informação na internet, de convencer um paciente que ele tem um tumor 6, numa escala que vai de 2 a 10, e esse tumor é pouco agressivo, enquanto ele, num raciocínio lógico, ele parece estar no meio da escala, né? Com o intuito de resolver essa situação, o ISUP de 2014, além de patologistas, tinha urologistas, oncologistas, radioterapeutas, todas as decisões foram votadas, assim como no ISUP anterior. O grau 3 ficou menos agressivo ainda, então não tem mais padrão quirúrgico nem glomeruloide.
Para tentar estratificar o Gleason 4, o patologista deve informar o grau, o volume de doença grau 4 para separar Gleason 7 3+4 e Gleason 7 4+3, porque são doenças que se comportam de maneira diferente, né? E a questão de definir o grau 6 como não câncer, embora debatida, não foi aprovada, porque o grau 6 é um câncer, embora pouco agressivo, morfológica, imunohistoquimicamente, molecularmente é um câncer. Foi votada e aprovada um estudo original da Johns Hopkins, inicialmente de 7.000 biópsias, que depois foi validado em uma meta-análise envolvendo mais de 20.000 prostatectomias e 5.000 casos de radioterapia, onde os tumores de próstata, do ponto de vista puramente morfológico, foram graduados em 5 graus, né? Aqui a sobrevida, né, vocês podem ver, livre de recorrência bioquímica, né, separando em sobrevidas muito diferentes, que vão desde 98% até 46%, aplicando esses critérios. Foi adotado pela OMS em 2016, então o fascículo atual do Blue Book da OMS já contempla e recomenda que o patologista use ao lado, a gente já vem usando há 2 anos aqui no laboratório, ao lado da gradação de Gleason habitual, o patologista coloque a estratificação de grau, o grau ISUP, né, que corresponde, então, ao grau 1, né, fica mais fácil de entender que o paciente em vigilância, que tem o tumor de menor grau possível de ser diagnosticado por biópsia transretal, esteja no primeiro ponto dessa escala, né? O grau 2 e 3, correspondendo ao score 7, daí 3+4 ou 4+3. O grau 4, né, e separando o 8 de 9 e 10, que também tem prognóstico mais adverso, né? Aqui outros estudos que chegaram aos meses achados. E, muito bem, isso aqui eu já acabei comentando. Então, finalizando, então, a estratificação de grupos, então, tenta resolver essa questão da escala, que historicamente ela ficou de difícil explicação, como é que o menor tumor diagnosticado começa no meio da escala. Então, o paciente, ao ter um grau 1, tem uma informação um pouco mais lógica. E estratifica os pacientes em riscos mais homogêneos dentro desses grupos, né? Ao limpar o grupo, o score 3+3, né, de doenças mais agressivas, e separar o score 7 em 2, na verdade, 3+4 e 4+3. Eu acho que era isso em 15 minutos. Muito obrigado pela atenção. Depois estou à disposição para esclarecimentos. Obrigado. Bom, a próxima palestra é sobre avanços em ressonância nuclear magnética multiparamétrica de próstata no diagnóstico e estadiamento. Quem vai falar é a doutora Alice Chu, que é médica radiologista do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre e chefe do grupo de abdômen do Serviço de Radiologia do Hospital Moinhos de Vento. A doutora Alice é uma colaboradora contínua e sempre disponível para discutir os exames, não só de próstata, quanto das outras patologias geniturinárias que a gente se defronta no consultório. Eu queria agradecer muito a presença, Alice. Eu que quero agradecer, né, esse convite. É uma alegria muito grande voltar, né, ao Hospital de Clínicas. E a todos esses urologistas, né, e oncologistas que a gente discute os casos no dia a dia e vai aprendendo, né, o que tem que informar. Porque a radiologista gosta muito de descrever, né, tudo bonitinho, e nem sempre é o que o urologista quer saber. Então, eu aprendo todo dia como tentar ser mais sintética, né, e levar a informação que vocês querem para a conduta de vocês. Então, a gente vai começar falando de ressonância multiparamétrica da próstata. As principais indicações são todas essas. Cada vez eu vou acrescentando mais indicações, mas na aula de hoje a gente vai ficar com a detecção e com o estadiamento. Então, o que é essa palavra multiparamétrico, né? É uma palavra bonita que entrou muito bem para a próstata. Na verdade, a gente faz para vários outros exames, mas ela ficou conhecida para a próstata. Então, são as imagens anatômicas do T2 de alta resolução, focado na próstata, mas mais as técnicas funcionais. Quais são essas técnicas? Difusão da água, que a gente vai ver a celularidade,
a perfusão ou imagens contrastadas dinâmicas, que a gente vai ver como esse tecido se comporta após a administração do contraste, então a neovascularização, e a espectroscopia, que são os picos metabólitos que está em desuso. Então, assim, a espectroscopia a gente usa cada vez menos, ela nem entrou no PIRADS versão 2, porque é uma técnica difícil, né? Assim, ela demora o tempo de um exame quase de ressonância, o paciente se move, já fica ruim, então ela é pouco reprodutível. Na anatomia, não existe método melhor do que a ressonância, né? A gente consegue identificar muito bem todas a próstata, então, assim, a zona periférica, essa área de alto sinal, que a gente chama, a zona de transição, o estroma fibromuscular, o que seria a cápsula, né, que não é uma cápsula verdadeira, então, comparado com a peça cirúrgica. Quando a gente fala no estudo multiparamétrico, então, a gente tem essa imagem T2, com a difusão da água, e o estudo contrastado dinâmico. Antes, a gente fazia a curva de todos os exames, a gente ia lá no equipamento, colocava o ROI e via como é que era a cinética da impregnação. Hoje, a gente sabe que ela é positiva se ela tem um realce precoce e focal, onde é a área suspeita. Então, a gente passou por diversas escalas, né, de probabilidade, vários encontros de experts, até chegar no PIRADS versão 2. Então, o PIRADS ele tenta padronizar não só o relatório, para que seja uma linguagem mais fácil e padronizada, né, assim como o protocolo de aquisição das imagens. Então, o que a gente espera? Quando a gente dá um laudo na classificação de probabilidade, a gente está falando que num tumor clinicamente significativo. Então, num Gleason maior ou igual a 7, num volume de tumor maior ou igual a 5 centímetros cúbicos, ou uma lesão que tem extensão extraprostática. E a gente classifica ela como baixa probabilidade, muito baixa probabilidade, intermediária, alta ou muito alta. Isso aqui, claro que eu não vou querer ensinar vocês como olhar cada imagem, mas para mostrar que no T2 a gente olha então separado e classifica. Aqui já são as áreas mais positivas, né? Classificação 3, 4, 5. A gente olha as imagens de difusão, classifica da mesma forma, e o pós-contraste, se ela é positiva ou negativa. Então, tem uma classificação para a zona periférica e a outra para a zona de transição. Quando eu vou explicar essa probabilidade, às vezes é difícil, né? Quando a gente pensa na próstata, a gente tem que tentar, então, todas essas probabilidades, todas essas incertezas, transformar num relatório. Então, a primeira versão do PIRADS, a gente pegava cada um daquelas sequências, somava, chegava no número e dizia o grau de probabilidade. No Likert, que a gente usava muito, a gente dava a nossa impressão pessoal, além da classificação do PIRADS versão 1. E agora, o PIRADS versão 2, ele põe que na zona periférica existe uma sequência que é a mais importante, que é a difusão. Então, a gente classifica na difusão, e se ela é indeterminada, o 3, a gente usa o estudo da perfusão para classificar entre 3 e 4. Já na zona de transição, a sequência mais importante é o T2. Depois da classificação T2, a gente se fica na dúvida, a difusão nos ajuda a diferenciar. Então, a gente falava muito da ressonância, a ressonância ainda não tinha um papel aonde entrar, né, na detecção e no estadiamento. Agora, já está se propondo, então, ela fazer parte antes da biópsia, que é um avanço, né? Antes, os pacientes chegavam para a gente, depois de 2, 3 biópsias negativas, é que vinham fazer a primeira ressonância. Então, a gente sabe que a ressonância antes da biópsia, ela detecta mais neoplasia clinicamente significativa. Ela tem um valor preditivo negativo de 90% nos cânceres de risco intermediário e alto. E a fusão das imagens da ressonância com ultrassonografia nas biópsias, ela reduz o número de biópsias necessárias, aumenta a qualidade da amostra e também, então, portanto, o diagnóstico. Esse aqui é um caso clínico. O paciente veio antes de fazer biópsia, um PSA de 9,1. A gente vê essa lesão focal com todas as características. Então, aqui são as imagens em axial, sagital, coronal, a difusão, né, e o estudo contrastado dinâmico, mostrando que ela é uma lesão PIRADS 4. E na biópsia com fusão, a gente vê que na área focada na lesão veio um Gleason 7 e na biópsia aleatória um Gleason 6. Então, a biópsia-alvo em lesão suspeita na ressonância, ela aumenta o número de detecção quando a primeira biópsia aleatória é negativa em até 37%. Varia entre 20% a 68%, mas geralmente uma média de 40% aumenta o número de detecção de neoplasia clinicamente significativa. Eu trouxe aqui alguns trabalhos comprovando, né, esse slide anterior. O primeiro que surgiu foi esse de 2015, do JAMA, com um corte prospectivo, mostrando, então,
que a biópsia com fusão de imagens, ela aumentou a detecção de tumor de alto risco em até 30% e ela reduziu a detecção de tumores de baixo risco. Então, comprovando o que a gente falou anteriormente, esse outro estudo, que é o PROMIS, que é, acho que é um dos mais conhecidos, que tem um nível de evidência 1B, que ainda era classificado como líquer, ele também mostra, então, uma maior detecção, 40%, né, dos tumores clinicamente significativos, uma maior sensibilidade para a ressonância, e evitando uma biópsia desnecessária em até 1/4 dos pacientes, um elevado valor preditivo negativo, reduz a detecção dos cânceres insignificativos e aumenta a detecção na segunda biópsia. Esse outro trabalho, mostrando um modelo de preditor, todas essas curvas que são laranjinhas aqui, então, aumentou a área abaixo da curva nos pacientes em que usaram a ressonância multiparamétrica, né, nessa estratificação de risco, reduzindo o mesmo achado dos exames anteriores, comprovando. E agora esse trabalho que foi publicado esse ano, que é o Precision, então, já foi mostrado também no Congresso Americano, que dividiu os pacientes. Metade deles fizeram a ressonância antes e a outra metade fez a biópsia. 28% dos pacientes tiveram uma ressonância um PIRADS 1 ou 2, ou seja, eles não fizeram biópsia. Depois, os que fizeram a biópsia, 38% tiveram tumor clinicamente significativo. Os da biópsia aleatória foram 28%, mas o que ficou mais significativo foi a diferença entre os tumores insignificantes, que na biópsia aleatória foi 22% e na biópsia com fusão ficou apenas 9% dos pacientes. Então, quando a gente está falando, né, o que eu quero dizer quando eu digo um PIRADS 3, um PIRADS 4, um PIRADS 5? Então, isso aqui é uma validação não só da minha categorização, mas também de quem está biopsiando. Então, a gente precisa da experiência do centro que está informando o PIRADS e de quem está biopsiando. Então, quando eu falo um PIRADS 3, é aquele indeterminado. Eu não sei se é uma prostatite que tem uma área focal pior ali, a imagem, ou se é um tumor de menor grau, ou se é um tumor que está começando a ficar mais agressivo. Então, assim, essa aqui, 12% dos pacientes tiveram tumores clinicamente significativos, 22% insignificativos, e todos esses pacientes não tiveram câncer na biópsia. Quando eu falo em PIRADS 4, quase 70% dos pacientes vão ter neoplasia, sendo 60% clinicamente significativa. E o PIRADS 5, eu espero que 94% dos pacientes vão ter neoplasia, sendo 83% clinicamente significativa. Então, já detectei o tumor, ele é um Gleason 6, o paciente fica em vigilância ativa. Onde entra a ressonância? A ressonância ela ajuda na seleção dos pacientes. Essa biópsia aleatória, ela veio um Gleason 6, mas pode ser que não tenha pego aquela área suspeita. Então, quando a gente tem uma ressonância negativa, é um valor de bom prognóstico. Quer dizer, o paciente pode ter só um Gleason 6. Quando ela tem uma ressonância positiva, ou seja, é um PIRADS 4 ou 5, provavelmente não foi amostrada aquela área suspeita na ressonância. Então, uma nova biópsia aumenta o risco do paciente em 40% a 60% dos casos. Então, isso que os pacientes progridem da vigilância ativa, muitas vezes é porque ele foi mal classificado lá no início. E, às vezes, é porque o tumor está progredindo, claro. Então, esse paciente aqui estava em vigilância ativa, fez uma ressonância conosco. A gente olha aqui na zona de transição, tem uma área que não é aquele baixo sinal, mas é um sinal um pouquinho mais baixo. A difusão também fica um pouquinho alterada. Mas ele tem, aquilo ali seria um PIRADS 3, mas ele tem na zona de transição, na porção anterior da próstata, uma área de PIRADS 5. Ele foi uma nova biópsia em que demonstrou que naquela lesão, que era um PIRADS 3, foi um Gleason 6, e aquela lesão anterior tinha um Gleason 7. E ele mudou, então, a conduta terapêutica. E quando a ressonância é negativa? Essa é uma pergunta que eu tenho recebido mais atualmente, né? Então, primeiro eu pergunto, onde foi feita a ressonância? Ela foi feita de forma adequada à aquisição das imagens? Quem interpretou tem experiência, né? Qual é o volume de ressonâncias de próstata que tem no serviço? Porque isso muda muito e tem que ser questionado. Esse paciente aqui, a gente olha o T2, ele tem uma próstata linda, né? A gente olha a zona periférica, tem apenas áreas lineares ou triangulares de bastidão em T2, bem específicas, seria um PIRADS 2. Mas se a gente olha aqui a porção anterior, lá do extremo ápice, tem uma lesão PIRADS 5 que pode ser perdida
em pessoas não experientes, né? Então, sempre primeiro ver se a ressonância multiparamétrica está adequada. Eu acho bem interessante que os médicos dizem que a ultrassonografia ela é operador dependente. Eu acho a ressonância tão operador dependente quanto a ultrassonografia. E ainda tinha uma área de 5 milímetros ali também, que ficaria no PIRADS 3. Mas, enfim, a ressonância é negativa. O que eu faço? Então, esse artigo saiu agora mês passado, mostrando um acompanhamento dos pacientes em 7 anos com ressonância negativa. Depois de 2 anos, eles ficavam igual. A sobrevida livre do diagnóstico, então, os pacientes que não tiveram biópsia e os pacientes que tinham uma biópsia negativa. Depois de mais 2 anos, eles tinham uma diferença clinicamente significativa, que os pacientes que tinham feito uma biópsia negativa, eles continuavam com 95% livre do diagnóstico e aumentou os que eram sem diagnóstico. Depois desse período, ficou igual, não mudou. Só que se a gente vai ver o que foi importante, a densidade do PSA deles foi a maior probabilidade do diagnóstico de câncer. Então, eles fizeram a ressonância lá no início e depois ficaram controlando só com o PSA. Será que depois que o PSA mudou, a ressonância também não mudaria? Então, aqui eu acho que é uma falha do estudo e eu acho que a gente poderia ter melhorado mais esse estudo, né? Mas, ok, eu acho que o urologista ele se sente mais confortável fazendo uma biópsia aleatória. Se tem uma alta suspeição para neoplasia, a ressonância é negativa, ok, está adequado fazer uma biópsia aleatória. Só que se fosse o meu paciente, por exemplo, eu sempre brinco, se fosse o meu pai, eu repetiria em 6 meses, junto com o PSA, repetiria uma nova ressonância. E a gente vê se aquele tumor ainda não apareceu na ressonância. Então, aqui um trabalho mostrando como é que seria a conduta, né, conforme a suspeita clínica, onde entra a ressonância. Se a ressonância é negativa, ele volta para a classificação clínica. Se a ressonância for um PIRADS 3 a 5, ele faz a biópsia orientada, né, a biópsia-alvo. Se ele for positivo, já faz a estratificação de risco e a terapia. Se ele for negativo, aumenta o número de fragmentos, né, e ele volta ou vai para cá. Então, acho que essa aqui é a mais adequada, né. Sobre o estadiamento local, a ressonância, com certeza, é o método ideal para fazer o estadiamento local, né? A gente consegue ver o tumor dentro da glândula, se tem extensão extraprostática. Já o estadiamento linfonodal, o PSA, o PSMA vai ajudar na especificidade e a detecção de lesões ósseas a gente consegue ver na área que a gente abrange na ressonância de bacia. Então, esse aqui é um paciente com extensa lesão, a gente mostrando a neoplasia, a extensão extramural. A extensão extraprostática, e aqui as linfonodomegalias pélvicas. Esse paciente tinha um PSA de 40. Então, aqui a gente faz um desenhinho que nem sempre fica tão claro para os médicos que recebem o exame que isso aqui representa tudo isso na próstata, né? E a gente tem várias classificações para a gente dizer o grau de probabilidade de ter uma extensão extramural. Desde o contato com a cápsula, se ela fica irregular, se ela tem uma infiltração da gordura, oblitera o ângulo, ou se tem, chega a ter um nódulo na gordura. Então, aqui o valor preditivo positivo de cada um desses achados. A ressonância multiparamétrica da próstata, então, ela está adequada na detecção do câncer. Ela tem que ser feita antes da biópsia, porque ela vai ajudar, então, a selecionar os pacientes com um tumor clinicamente significativo e vai reduzir as biópsias desnecessárias. O PIRADS versão 2 ele veio para padronizar o exame, então assim a gente vê que os protocolos estão melhores, tem que ver se as pessoas fazem de acordo com o protocolo e sabem laudar, fazer o relatório também conforme o PIRADS versão 2. Os achados suspeitos, 4 e 5, eles devem ser confirmados com biópsia, e o PIRADS 3 é aquele chato, que vai depender como todo o contexto do paciente, a clínica, o toque retal e o urologista suspeitar ou não do câncer. No estadiamento local, com certeza, é o melhor exame. E na vigilância ativa, ele melhora a seleção dos pacientes. A classificação errada, já na entrada da vigilância ativa, ela fica em torno de 20% a 30%. E esse termo, tumor invisível, a gente chama quando for uma ressonância negativa e um Gleason 6. Se a ressonância for positiva, é necessário fazer uma nova biópsia
que aumenta o risco do paciente em 40% a 60% dos casos. E, no segmento, a ressonância pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Ela pode deixar que o paciente não faça uma nova biópsia ou faça só quando mude a imagem da ressonância. Muito obrigada. Muito obrigado, Alice. Passando à próxima palestra sobre imagem em câncer de próstata PET-CT, eu chamo o Dr. Carlos Anselmi, que é chefe do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é médico nuclear do Hospital Mãe de Deus. Anselmi também da Santa Casa, desculpa. Estava no teu lápis aqui. E, desculpe. De qualquer forma, o Dr. Anselmi é um grande colaborador também e, enfim, divide alguns projetos ainda em fase embrionária conosco, mas de muito futuro. Anselmi, muito obrigado pela tua presença. Pode repousar o seu computador aqui. Deixa eu desligar aqui. Wi-Fi off. Já tem aqui. Não, esse na verdade é o nosso. Esse aqui. Tá. Posso. Alô? Tá. Vamos ver se já está ali. Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite à comissão organizadora. Então, vou falar para vocês em imagem próstata PET-CT e, enfim. PET-CT já existe desde a década de 70, no começo com glicose marcada com carbono radioativo, e depois se trocou o carbono por um flúor, e se teve o fluorodeoxiglicose, que foi o que deu o grande salto assim, para permitir que se fizesse imagens com PET, o carbono tem uma meia-vida de 20 minutos e a fluorodeoxiglicose 120 minutos, então se pode produzir em um lugar e fazer exames em outro local. A glicose radioativa capta em vários tumores e se estudou bastante em próstata na década de 90 e 2000, com resultados não tão bons quanto se esperava. O carbono 11, marcando acetato, marcando colina, foi uma esperança assim, de talvez ter um bom exame para próstata, mas também não teve bom resultado, apesar de tudo, né? Alguns centros ainda fazem colina, enfim, e recentemente assim se começou a estudar, se conseguiu marcar, na verdade, um peptídeo que se liga a um marcador de membrana nos cânceres de próstata. E isso aí explodiu assim recentemente, aqui procurando PubMed, vocês podem ver o crescimento exponencial nos últimos 3 anos, né, número de publicações. Então, o PSMA é uma proteína transmembrana que tem um domínio intracelular, transmembrana, extracelular. E o que nós podemos fazer é ligar algum componente, aqui é essa fração extracelular, e fazer uma imagem. Antigamente existia um chamado prostacint, mas que a imagem não era tão boa, era um anticorpo monoclonal, mas recentemente com peptídeo se marca então alguma molécula radioativa que emita então uma radiação que é detectada pelo nosso aparelho de medicina nuclear, que no caso é o PET. O prostacint era a mesma coisa, só que com a cintilografia convencional. Essa marcação do PSMA, a gente convencionou chamar de PSMA, na verdade é um peptídeo que vai captar no PSMA, que o PSMA está na célula prostática, né? E só desculpa aqui, o PSMA ele não se perde nos pacientes que desenvolvem carcinoma prostático, pelo contrário, existe um aumento da expressão de 100 a 1000 vezes quando existe uma malignização do tecido, e também está aumentado quando tem uma transição para androgênio independente, que são os geradores de galho 68, e através desse módulo de síntese eu consigo ligar a radiação com a molécula. E se a radiação for emissora de pósitron, eu consigo fazer imagem, e se for uma radiação corpuscular particulada que causa ionização, beta e muito mais a alfa, eu consigo fazer tratamento. Então, com bons resultados na literatura e resultados muito promissores com a radiação alfa. Na literatura existem ligantes diferentes com mínimas diferenças, talvez de sensibilidade, alguns aspectos técnicos que não cabem nessa palestra. Isso aqui é uma comparação PSMA com galho 68, aqui a gente vê o mesmo paciente com câncer de próstata com metástases retroperitoneais, pélvicas, e aqui o PET com colina, que a gente só vê então uma lesão aqui no retroperitônio, e existe uma diferença na biodistribuição. Então existe muito mais favorável
fazer o PET com PSMA. Então, existem alguns cenários, o principal deles é a detecção de recorrência bioquímica, mas também estadiamento inicial, doença de alto risco, biópsia dirigida, que eu não vou falar, e mesmo linfoadenectomia de resgate, avaliação pré-tratamento com radioisótopos, enfim. Detecção de recorrência, então, o principal cenário é fundamental diferenciar a recorrência localizada de metástases à distância. E entre os tratamentos, um deles, assim, bastante considerado, é a radioterapia de resgate, que é a principal indicação quando o PSA está menos do que 0,5. Só que mesmo nesses casos, existe uma falha que às vezes chega em torno de 50% da radioterapia, obviamente porque a metástase não está unicamente localizada ou não está localizada no local tratado ou existe uma outra metástase em outro local. Por outro lado, a cintilografia óssea e a tomografia tem um valor limitado com PSA baixo, então são recomendados com PSA acima de 10. A literatura mostra que a maioria dos estudos é retrospectiva, com nível de PSA entre 0,2 e 10, e maior sensibilidade quanto menor o tempo de duplicação e quanto maior o Gleason. Então, aqui um dos primeiros trabalhos com uma boa casuística, com PSA mediano de 4,6, 83% dos pacientes tinham pelo menos uma lesão no PET, e uma taxa de detecção no PSA baixo aqui de 50%, e entre 0,5 e 1, 58%. Aqui, então, é um paciente com 68 anos, Gleason 9, PSA 36, uma recorrência bioquímica. Então, esse paciente já tinha sido avaliado e considerado como negativo para alguma metástase diagnosticada pelos demais métodos. Existe um linfonodo na gordura na região pré-sacral, que tem intensa atividade com o PSMA, que é o tamanho normal desse linfonodo, e retrospectivamente a gente consegue ver que existe um maior grau de esclerose no ilíaco à esquerda e que tem também captação. Esse outro paciente aqui com 75 anos, Gleason 9, PSA 0,57, com um linfonodo na gordura pararretal à direita, do máximo seria um linfonodo suspeito, mas enfim, não é comum encontrar esses linfonodos desse tamanho nessa localização. E aqui, assim, nesse ligamento sacroespinhal, tem também captação. Então, ambas as áreas são suspeitas para metástases. Esse trabalho aqui, com 83 pacientes, comparou os achados do PET com PSMA com a tomografia. Os achados foram concordantes aqui em cerca de 48%, e nos que foram discordantes, foram vistos metástases exclusivamente no PET em 15%, exclusivamente na tomografia em 1%. E daí, comparando aqui os níveis de PSA abaixo de 0,5, 50% dos pacientes apresentaram captação. Outros trabalhos assim mais heterogêneos na literatura, que é 2016, 2017 e 2018, já tem trabalhos mais interessantes, mais homogêneos, assim, mais práticos para o dia a dia, mas, enfim, com pacientes com Gleason alto, prostatectomizados ou não, linfadenectomia de resgate ou não, quimioterapia, radioterapia. E mostrou uma captação patológica em algum lugar proporcional ao nível do PSA, como era de se esperar, e, ao mesmo tempo, ao tempo de duplicação, menor do que 6 meses, 6 a 12 meses, mais do que 12 meses, então aumenta o número de lesões patológicas. Então, aqui um exemplo, então, o que se pode fazer com o paciente, né, depois de ter esse diagnóstico, né, o paciente é submetido à prostatectomia radical, pós-cirurgia PSA 2, uma metástase única aqui num linfonodo, aqui no nível L5, S1 à direita, um linfonodo pequeno, tamanho normal, não seria considerado linfonodo patológico, não seria relatado num laudo de imagem, e o único linfonodo, então, visto no PSMA, e foi feita, então, a cirurgia, foram ressecados os linfonodos, 24, e só esse linfonodo foi positivo. Outra alternativa seria a radioterapia, que é um estudo pós-prostatectomia radical, PSA estava 0,18 após a cirurgia, e mostrou linfonodos retroperitoneais bilaterais, aqui linfonodos pequenos, no máximo assim, se poderia falar um linfonodo proeminente, mas o que ajudaria a ter exames prévios que mostrasse que esse linfonodo era menor, senão talvez nem entrasse no relatório. E depois da radioterapia localizada, houve uma queda do PSA para 0,03. Então, onde é que estão localizados as metástases, então, fora da região prostática, né? Em torno de 8,6% elas estão fora da pelve, com ou sem metástases na pelve. E nesse trabalho aqui, que avaliou a recorrência bioquímica, houve uma mudança na conduta em 28% dos pacientes. E o interessante é que eles pegaram um PSA baixo e estratificaram. Então, de 0,05 a 0,09, 8% dos pacientes já eram positivos. E isso vai aumentando com o aumento do PSA.
Aqui um exemplo de imagem desse trabalho, aqui o PSA 0,15, uma área atrás da bexiga, retrospectivamente visibilizada, mas quando subiu o PSA para 0,27, então ficou francamente positiva. Aqui trabalhos mais recentes, então avaliando então, com a histologia de todas as lesões e comparando com o PSMA, aqui assim, a recidiva na pelve em 30%, local 20%, mas linfonose à distância 5%, exclusivamente em ossos 3,5%, outros locais e ossos 2%. Então, pelo menos uma lesão à distância foi detectada em 40% dos pacientes que tinham uma recidiva exclusivamente bioquímica. Então, assim, os guidelines atuais sugerem que o PET com colina, e mais recentemente até com PSMA, não são úteis em pacientes com PSA abaixo de 1 a 2. Aquela história de guidelines, 1 ou 2, bom, entre menor do que 1 a 2. E, por outro lado, a gente vê, então, dessas informações, desses trabalhos, que o PET com PSMA mostra metástases até na metade dos pacientes quando o PSA é baixo. Aqui um trabalho também recente, agora de 2018, que mostrou, então, a intenção de tratamento radioterapêutico nos pacientes com PSA abaixo do que 0,5. E aqui, assim, o PSMA negativo e positivo, e aqui os níveis de PSA, aqui a duplicação, tempo de duplicação, então mais baixa, mais baixo tempo de duplicação, mais positivos os exames, e a mesma coisa a correlação com a velocidade do aumento do PSA. O exame foi positivo em 1/3 dos pacientes, seja no leito prostático, linfonodos pélvicos, retroperitoneais ou no esqueleto, surpreendentemente, em até 17% dos pacientes. A intenção pré-PSMA do tratamento radioterapêutico era 68% fazer uma radioterapia de resgate, já que o nível de PSA abaixo de 0,5. Depois do exame, houve uma conduta, foi uma mudança em 30% dos pacientes, desses aí, uma terapia de resgate em 58%, somente o leito prostático 48% e uma outra técnica de radioterapia em 24% dos pacientes. Então, aqui algumas imagens desse trabalho, aqui uma recidiva no leito prostático, aqui na tomografia não se vê nada, possivelmente com ressonância, dependendo de quem estivesse fazendo, teria resultados diferentes. Aqui um linfonodo em que não se enxerga nada na tomografia e se vê que capta. E esse outro paciente, lembrando aqui que essas metástases ósseas, esse paciente tem PSA abaixo do que 0,5. Outros casos, astrocitoma, tireoide, melanoma, isso tudo está sendo descrito hoje na literatura. Então, assim, existe um editorial já falando assim, talvez devessem retirar o PS de PSMA, já que ele não é tão específico, ele capta em tumores que estão, em outros tumores, enfim. Existe a situação de estadiamento primário, né, a pré-linfadenectomia primária ou mesmo secundária. Vou acelerar aqui um pouquinho, vocês me desculpem. E a comparação do PET com PSMA para o estadiamento inicial de linfonodos foi melhor do que os outros métodos. Esse aqui é um trabalho agora de 2016, sendo que 80% dos linfonodos metastáticos tinham menos do que 8 milímetros, e mesmo utilizando outras técnicas de ressonância magnética. Aqui, então, esse linfonodo aqui pequeno com intensa captação. A comparação da linfadenectomia, aqui primária ou secundária, mostrou aqui uma sensibilidade e especificidade altas, aqui assim pequenos linfonodos na região ilíaca e obturadora direita, e alguns deles captando, e um linfonodo retroperitoneal também positivo. Já existe casos aqui, inclusive no Brasil, um colega meu fez lá em Pernambuco, fez uma cirurgia radioguiada, então injetou antes de fazer a cirurgia, usou o gamma probe e localizaram no intraoperatório o linfonodo que captou o galho 68. Outros trabalhos comparando a histologia mostraram uma sensibilidade de próximo a 100%, né, da linfadenectomia. Esse aqui já é a linfadenectomia de resgate. Por outro lado, esse outro aqui, trabalho que fez linfadenectomia de resgate, usou imunohistoquímica. Então, esse grupo, ele mesmo diz que os resultados, em geral, deles são diferentes da literatura, porque eles fazem imunohistoquímica de todas as metástases. Chegaram a uma sensibilidade de 75%, uma queda, então, porque detectaram mais metástases.
Comparando com outros métodos, então a cintilografia óssea mostra a atividade osteoblástica, então a reparação óssea. Isso aqui, claro, que é um exame positivo, mas o PET com PSMA vai mostrar também lesões viscerais, retroperitoneais, além de lesões ósseas e mais do que a cintilografia óssea. Aqui uma comparação também no estudo de 2016, mostrando que a área embaixo da curva, essa aqui é a tomografia ressonância, e essa área aqui assim é o PET com PSMA. Aquela captação que a gente vê, a gente pode colocar uma região de interesse, a gente chama de ROI, e tirar um número daquilo. No PET com FDG é uma ideia de metabolismo glicolítico. Aqui nós vamos ter uma ideia da expressão daquele marcador de membrana. E a comparação entre os que têm mais captação e os que têm menos captação mostrou diferença na sobrevida dos pacientes, uma diferença, isso aqui na captação óssea, e o outro gráfico é parecido também, que mostra essa diferença das curvas na captação nas metástases hepáticas. Em relação à castração, que é uma pergunta importante, existe um aumento da expressão do PSMA nos pacientes resistentes à castração e em bloqueio hormonal, e isso aqui é importante, existe um aumento da expressão no início do bloqueio, incluindo as drogas novas. Esse trabalho mostrou assim, bloqueio hormonal, pacientes tinham bastante captação, pacientes sem bloqueio tinham uma captação menor. Mas, isso aqui também agora, como mostrei para vocês que tem aumentado exponencialmente o número de artigos, esse trabalho aqui com 1.700 pacientes, pacientes com pelo menos 2 PET-CTs, começaram a terapia hormonal entre um PET e outro e continuaram o tratamento e teve uma resposta do PSA, que mostrou, então, pré-tratamento e pós-tratamento uma redução da atividade nas metástases. E daí sugere assim, que talvez assim, a privação hormonal contínua reduza a sensibilidade, a bloqueio hormonal reduz a sensibilidade do PSMA. Então, será que seria importante suspender esse bloqueio hormonal antes de fazer um PSMA num paciente que já está em tratamento? E por quanto tempo? Não se tem essa resposta. A outra coisa que eles sugerem é que talvez pudesse ser realizado um tratamento hormonal adaptado, a dose da terapia adaptada com a resposta mensurada pelo PSMA. Aqui é um caso diferente em que o paciente tinha feito um PSMA, tinha metástases, tinha um Gleason 9, PSA 163, foi submetido à orquiectomia, bicalutamida, e o PSA baixou, e depois repetiu aqui o PSMA, que mostrou uma captação heterogênea, mas não tinha captação em outros linfonodos vistos na tomografia feita no mesmo exame. Foi feita uma biópsia e se viu uma diferenciação neuroendócrina com KI67 elevado. Isso aqui é um PET com um análogo de somatostatina, que mostra, então, a expressão de receptores de somatostatina, que é o que a gente vê nos tumores neuroendócrinos. E esse aqui é um PET com glicose, ou seja, um KI67 elevado, a gente sabe dos tumores neuroendócrinos, os tumores de grau 3, que têm uma perda de diferenciação, também tem captação aumentada da glicose. Então, resumindo, não existe ainda uma evidência assim, dizendo quando se deve fazer esses exames, né? Todo mundo está aguardando trials bem desenhados, que envolvam o gerenciamento e o desfecho dos pacientes que tenham sido submetidos a PET com PSMA e cuja conduta tenha sido baseada no resultado do exame. Era isso, obrigado. Muito bem, passando à última palestra dessa sessão, sobre biomarcadores para o diagnóstico de câncer de próstata, vou chamar o Dr. Guilherme Berenda Silva Ribeiro. Ele pediu para simplificar a sua titulação. Então, além de ser um egresso aqui da nossa faculdade e médico membro do corpo clínico do Hospital Moinhos de Vento e teleconsultor do Telesaúde RS, que é um grande projeto de cuidado da saúde dos pacientes aqui em Porto Alegre, o Dr. Guilherme é a urologia baseada em evidência na sua essência. Então, Guilherme, muito obrigado pela tua participação aqui.
Pode colocar. Tá bem. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer à comissão organizadora pelo convite. Esse assunto que ficou designado para mim apresentar é um assunto relativamente espinhoso para nós brasileiros, porque os biomarcadores existem em grande número, uma variedade enorme, cada um com mais ou menos especificidade, mas a gente dispõe de pouquíssima coisa aqui no Brasil. Então, a gente tem que realmente estudar o assunto para ver se consegue mais ou menos acompanhar a evolução. Não tenho nenhum conflito de interesses, às vezes até gostaria de ter algum, né, um ou dois conflitos de interesses. Por que o interesse nos biomarcadores para o diagnóstico do câncer de próstata? Bom, o PSA, ele, apesar de amplamente disponível, ele é muito inespecífico, especialmente naquela zona cinzenta do PSA entre 13 e 10. Então, a gente tem uma necessidade hoje muito grande de melhor definir a indicação da biópsia e das rebiópsias. E também, depois que a gente tem um diagnóstico do câncer de próstata, a gente gostaria de conseguir estratificar melhor o risco desses pacientes, especialmente naqueles pacientes com câncer de próstata aparentemente de baixo risco, que a gente quer ver se realmente é um caso de vigilância ativa ou de tratamento imediato. Por que não está indo? Então, a ideia é que com esses biomarcadores a gente consiga diminuir as biópsias desnecessárias, consiga diminuir o sobrediagnóstico, diminuir o sobretratamento e também fazer tratamentos mais agressivos, eventualmente multimodais, naqueles casos que têm um comportamento de alto risco. Os guidelines têm cada vez mais incorporado a sugestão de utilizar esses biomarcadores. Então, se a gente olhar os guidelines atualmente, agora 2018, AUA, EAU e o NCCN sugerem a consideração de uso dos biomarcadores em diferentes momentos da avaliação do paciente que tem um PSA aumentado e mesmo depois que tem já um diagnóstico de câncer de próstata. Agora, a gente procura alguma coisa de evidência sobre esses biomarcadores e encontra um monte de coisa, um monte de termo que a gente não está habituado e fica difícil de saber exatamente de que forma proceder caso a gente tivesse isso disponível, né? Até alguma coisa a gente tem aqui em Porto Alegre, que é na parte de definição de vigilância ativa ou tratamento, que é o Oncotype e o Prolaris. No final vou comentar sobre isso. Então, na primeira situação, pacientes que a gente quer definir se merece fazer a biópsia ou não, que tem um PSA elevado ou um toque retal alterado, essas são as principais opções para a gente fazer, como os americanos chamam de reflex test, né? Tem um PSA aumentado ou um toque retal alterado, seria interessante já fazer um outro teste para definir se realmente merece fazer a biópsia. O PHI, que é o Prostate Health Index, é dos primeiros a terem sido desenvolvidos. O material utilizado é sangue e basicamente o resultado parte de uma fórmula matemática que combina o PSA total, o PSA livre e o PRO-PSA2. Ele é indicado especialmente para pacientes com PSA de 2 a 10, toque retal normal. Ele foi validado em população numa coorte com essas características. E a indicação de biópsia seria especialmente naqueles casos em que o índice do PHI é maior que 35. O resultado do PHI se dá num score contínuo que está correlacionado à porcentagem de biópsias positivas para qualquer tipo de câncer de próstata, e a área sob a curva do PHI é de 0,68. E se a gente comparar com a área sob a curva do PSA total, que é 0,51, a gente vê que existe uma melhora da performance do teste. O custo nos Estados Unidos é de 80 a 100 dólares. O 4K Score também utiliza sangue, é um painel de 4 calicreínas, o PSA total, o PSA livre, o PSA intacto e a calicreína humana 2, e ele combina esse painel com a idade, achados do toque retal e a biópsia prévia. Se fez a biópsia, obviamente. O interessante desse score é que ele dá um score de risco para o Gleason 7, que é o que a gente realmente quer diagnosticar hoje em dia. A ideia é que, se possível, pelo menos parto desse pressuposto, eu acho que tem muita gente que também tem esse conceito, a ideia é que a gente tente não identificar o Gleason 6, porque é uma doença que não tem um potencial de causar
maiores problemas ao paciente ao longo da vida. Então, essa é a forma como é apresentado o resultado. Esse paciente, no caso, ele tem um risco de 35% de ter um câncer de próstata, Gleason 7 ou mais, a biópsia. Então, fica bem objetiva a apresentação do exame. E a área sobre a curva para detectar um Gleason 7 ou mais, do 4K score, é 0,82, e ele supera a área sobre a curva da calculadora de risco do PCPT, que é de 0,74. Se a gente lembrar lá no outro slide, o PSA total, a área sobre a curva é de 0,50 e poucos, eventualmente chegando a 0,6. Então, parece interessante esse tipo de exame. Utilizando um ponto de corte de 6% a 15%, e aí, claro que depende das características do paciente, do quanto que a gente quer evitar de biópsia e o quanto que a gente quer evitar de perder pacientes de mais alto risco, a gente pode diminuir, pode evitar 30% a 58% das primeiras biópsias, né? E utilizando essa margem de 6% a 15% como ponto de corte, a gente perde o diagnóstico de 1% a 4% dos pacientes com Gleason 7. Eu coloco entre aspas perde porque o paciente tem um PSA elevado ou um toque alterado, tu não vai deixar de acompanhar esse paciente, obviamente. Então, a tendência é que, ao longo do tempo, tu identifique esse tipo de câncer. O custo desse exame nos Estados Unidos é de $395. Ele foi validado em várias situações, mas esse estudo é especialmente interessante, o PROTECT, né, pela qualidade do estudo. Os ingleses, de maneira geral, são muito bons nisso, nos ensaios clínicos, e eles utilizaram aqui duas estratégias. Então, uma delas é, se o PSA era maior que 3, biopsiava todo mundo, e a outra estratégia é PSA maior que 3, fazia o 4K score, e se fosse maior que 6, que seria o ponto de corte mais conservador, foi possível identificar que foi possível evitar 43% das biópsias. E apesar de cortar quase pela metade as biópsias, diminuiu só 1,4% o diagnóstico dos cânceres Gleason 7 ou mais. Ou seja, não se perdeu muita coisa em termos de cânceres de alto risco. Outro score, que é o MIPS, chamado de Michigan Prostate Score, utiliza outro material, é a urina pós-toque retal, quantifica genes, o PSA3 e esse TMP-RSS2-ERG. Ele é combinado a quantificação desses genes com o PSA total sérico, e ele prediz o risco de qualquer câncer de próstata com uma área sobre a curva de 0,75, então, com uma performance melhor que o PCPT e muito melhor que o PSA total isoladamente, e também prediz o risco de Gleason 7 ou mais com uma área sobre a curva de 0,77, também melhor do que PCPT ou PSA. O ExoDx Prostate, é bastante termo, né? O ExoDx ele é relativamente mais recente ainda, tudo isso que a gente está falando são coisas recentes, mas esse é bem recente mesmo. Ele detecta genes exossomais urinários. Exossomas são vesículas que as células eliminam, e no caso o RNA do PSA3 e ERG podem ser detectados dessa forma. E então, combinando com a idade, o PSA total e cor, e história familiar, ele dá um score também. Esse tipo de exame pode ser feito para pacientes com PSA entre 2 e 20, então até aumentando a gente, de maneira geral, consideraria fazer um exame desses com PSA entre 4 ou 2 e 10, nesse caso daria até 20. Ele prediz o risco de Gleason 7 ou mais com uma área sobre a curva de 0,73, melhor do que o padrão, que seria a avaliação de idade, PSA sérico, cor e história familiar. Não se sabe, não consegui achar o custo desse exame, ele diminuiria em até 27% as biópsias, perdendo o diagnóstico de 8% dos casos Gleason 7 ou mais. O SELECT-MDx também é bem recente, esse parece especialmente interessante, ele analisa a urina pós-toque retal, e seria para homens com PSA maior que 3, e a área sobre a curva para Gleason 7 ou mais, nesse estudo, nessa coorte de validação, seria de 0,9, superando também então, o PCPT. A gente pode ver essa curva ROC, que tem uma área sobre a curva muito boa do SELECT-MDx, e ele apresenta os resultados dessa forma. Se aparece como very low risk, o valor preditivo negativo para um Gleason 7 ou mais é de 98%, e
Se a gente não fizer biópsia nos pacientes que vêm com esse diagnóstico, se evita 42% das biópsias utilizando esse teste. Se por acaso vem uma chance maior de câncer, vem de uma forma bem clara qual é esse risco. Aqui 50% para Gleason 7 ou mais. Nos casos de rebiópsia, o PSA3 ainda pode ser solicitado, já houve mais interesse no PSA3. Ele não é indicado na primeira biópsia porque ele perde o diagnóstico de até 13% dos casos de alto risco, e isso não é interessante, obviamente. Ele prediz o risco de qualquer câncer de próstata, ele dá um score contínuo, né, e a área sobre a curva, se a gente for selecionar só os casos de Gleason 7 ou mais, é 0,79, um pouco melhor que o PCPT. Se a gente utilizar um ponto de corte de 20, que é abaixo do que ele sugere de 25, a gente vai estar evitando 50% das rebiópsias, perdendo poucos diagnósticos de Gleason 7. Esse aqui é um exame bem diferente, o Confirm MDX, ele usa os fragmentos de biópsia prévia que deram negativos, é um teste epigenético que avalia essa borda, né, de um possível tumor que houvesse então na biópsia e que não foi na próstata e que não foi biopsiado. Ele quantifica a hipermetilação de 3 genes e ele tem um valor preditivo negativo para qualquer câncer de próstata de 88% a 90%, evitando então até 64% das rebiópsias. Esse EPI-score é uma derivação do teste, mais específico só para câncer Gleason 7 ou mais, e o valor preditivo negativo seria de até 96%, evitando muito mais rebiópsia ainda. Assim é como se apresenta o resultado do exame. E no caso da situação em que o paciente já teve uma biópsia positiva, e especialmente naqueles casos em que o tumor é de baixo risco ou médio risco favorável, a gente pode considerar o Oncotype ou o Prolaris. Então, se analisa também os fragmentos da biópsia, se quantifica, no caso do Oncotype, 17 genes e é combinado a parâmetros clínicos, como o PSA, toque retal, história familiar. Ele prediz o risco de patologia desfavorável, Gleason 4 primário, PT3 ou margens positivas. O Oncotype, ele não, o que tem de estudos mostrando assim em termos do que ele mudaria de conduta, não parece assim uma alteração de conduta tão importante. 16% dos casos, num estudo canadense, foi trocada a opção de tratamento. E a maioria dessas alterações foram nos casos que tinham a biópsia Gleason 3+4. No Weimann, a gente consegue solicitar esse exame e o custo é de 13.500. O Prolaris, também na situação de câncer de próstata diagnosticado na biópsia, ele fornece um score de progressão do ciclo celular e quantifica 46 genes. O Prolaris parece um pouco mais interessante até que o Oncotype, porque ele prediz a mortalidade de câncer específica, prediz a chance de metástase e também de recorrência bioquímica, caso o paciente venha a ser tratado com tratamento ativo. Ele altera alguma coisa no tratamento. Eu digo alguma coisa porque esse estudo assim, considerou que, por exemplo, se eu ia fazer uma prostatectomia radical e eu fiz o Prolaris e defini que agora eu vou fazer uma linfadenectomia, isso é considerado uma mudança. Não é só mudar de tratamento ativo para vigilância. Então, alterou a conduta em 48% dos casos e, na maior parte dos casos, se diminuiu a quantidade de tratamento ou a agressividade de tratamento. Custo de 16 mil. Então, encerrando as limitações dos biomarcadores, disponibilidade muito variável no mundo e mínima no Brasil. Tá, no nosso caso aqui, a gente tem 2 biomarcadores possíveis. Custo elevado, ausência de qualquer cobertura pelos planos de saúde. E essas validações, elas foram, a maior parte delas com coortes pequenas, com alto risco de viés e uma representatividade quase exclusiva de brancos. A gente não sabe qual desses é melhor que o outro, né? Tem estudo, por exemplo, que sugere que o SELEC-MDX seria melhor, mas tem poucos estudos head-to-head, comparando diretamente esses biomarcadores. Também não sabemos se tem alguma influência do uso deles nos desfechos mais duros. E a gente não sabe como utilizar esses biomarcadores, por exemplo, combinado com a ressonância, que é uma outra forma de estratificar risco e necessidade de biópsia e rebiópsia. Então, como mensagens finais, os biomarcadores têm uma performance, de maneira geral, melhor que o PSA e as calculadoras de risco. Eles diminuem as biópsias desnecessárias, diminuem o sobrediagnóstico, mas eles devem ser utilizados de uma forma complementar, ou seja, a gente deve incluir no contexto geral de todas as informações que a gente tem e não substituir todo o resto de informações, para então definir qual vai ser o próximo passo.
Obrigado.